Muito bom dia, Lúcio. Como estás? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo bem, isso é que importa. Então podemos começar? Claro, com certeza. Estamos Então aqui. vamos já para a nossa primeira pergunta. Diz-me que 5 características que te definem como profissional. Olha, costumo dizer que é muito difícil a gente se autodefinir, mas eu acho que características que sobressaem em mim é um pouco de resiliência e criatividade, e acho que algumas outras características que advêm um pouco da minha personalidade, ser uma pessoa comunicativa, eh, a interação humana é algo que eu tenho certa facilidade, então um pouco disso acho que vem a comunicação, o bom humor, eu acho que essas características são extremamente importantes em termos de relacionamento, então acho que um pouco de facilidade de relacionamento advém dessas características. É mesmo isso que nós estamos à procura para esta entrevista, uma pessoa que seja como tu. Então, explica-nos em que consiste o teu negócio. Eu sou consultor gastronômico na área de alimentação, na área gastronômica e de eventos. Então, meu trabalho consiste basicamente a depender da etapa que o negócio se encontra. Então, pode ser desde um processo inicial em que alguém quer iniciar um novo negócio, né, e pronto, procura um consultor para ajudar nessas etapas, então, de identificar quais são os melhores equipamentos, qual é o fluxo que deve se criar dentro de uma cozinha, dentro de um estabelecimento de alimentação, passando um pouco por conhecer de segurança alimentar, né? Então, se é numa fase inicial, posso atuar dessa forma. Posso atuar também em algumas ações pontuais. Então, por exemplo, um cliente ele quer criar um novo cardápio, então ajudo nesse processo de criação. Às vezes o cliente ele necessita de trazer algumas inovações, de trazer alguns novos processos, porque sente que o negócio está um pouco estagnado. Então é onde também eu vou atuar, trazendo possibilidades, trazendo interação, olhando. Eu costumo dizer que o trabalho do consultor é olhar um pouco o negócio como um drone, olhar de cima. Porque às vezes quando a gente está muito inserido no negócio, a gente não consegue perceber coisas que são muito básicas, muito simples, e quando a gente sobe um pouco esse drone, a gente consegue ter esse olhar mais sistêmico do que está acontecendo no negócio. Então, onde eu consigo atuar trazendo algumas ideias de melhorias, algum processo de melhoria. Então, atuo mais ou menos dessa forma. Sim, estando fora do estabelecimento é muito mais fácil uma pessoa perceber. Sim. E especializas-te num tipo de cozinha ou ofereces um bocadinho para todos os tipos de cozinha? Depende exatamente do que vai ser feito. A minha expertise é muito na área de pastelaria, na área de padaria. E atuo também na criação de cardápios a nível de cozinha internacional. Mas, dependendo do que vai ser desenvolvido, é possível que a minha expertise, meu know-how, consiga suprir algumas necessidades nesse sentido, em termos de criação de cardápio. Porque, em termos de processo, de fluxo, às vezes o cardápio tem pouca interferência ou uma mínima interferência de que, portanto, eu consigo atuar de alguma forma ali também. Ok. E em que momento da tua vida e porquê é que decidiste criar este negócio? O momento da minha vida é um momento de transição, né, de mudança, né, onde eu saio do Brasil e venho para Portugal e percebi aqui uma possibilidade, né, uma oportunidade de negócio de trazer algumas facetas que a gastronomia, especificamente de São Paulo, porque vem de São Paulo, então é uma capital onde está muito afinada com essas questões gastronômicas, com esses processos, com tecnologia inserida dentro disso tudo. Então, dentro desse contexto, e por ter atuado justamente em grandes instituições que tinham esse contexto de tecnologia muito forte, foi onde eu percebo um gap, onde eu consigo atuar e trazer meu know-how de conhecimento e para melhorar uma série de processos aqui. Então diria que também é essa parte,
distingue dos concorrentes é ajustar-te e teres muita variedade, não é? Eu diria que sim, Rita. É um diferencial, alguns dos diferenciais que eu trago é justamente é, essa vivência, o know-how, que eu acho que é importante, sim. Então, como eu já lidei em três grandes indústrias, ahm, em três grandes elos dessa grande área de alimentação, que foi um pouco dentro da restauração, certo? Em eventos, então, quando a gente pensa em serviços que vão de catering e tudo mais, eu já atuei em diferentes áreas desse processo, né? E também na indústria de alimentos. Então, eu consigo ter uma visão sistêmica, desde entender um pouco sobre escalabilidade, o quanto traz isso, os desdobramentos que trazem disso, até algo de atuar em experiências extremamente personalizadas e como criar soluções de experiências totalmente customizadas, totalmente gerar mesmo experiência, porque eu acho que um dos grandes diferenciais também é o fato de eu estudar tendências, de conhecer profundamente tendências de alimentação, eu entendo o quanto é importante criar experiências, gerar experiências e como eu tento transmitir isso para os meus clientes. Não é só o teu negócio, é tudo o que está à volta de continuares a acompanhar o crescimento do mercado, as novas tendências e ajudares tudo os clientes a terem a melhor experiência contigo para depois passarem aos seus clientes eventualmente. É mesmo isso, é mesmo isso. É tal e qual é justamente estar inserido na área de alimentação como um todo. Uma grande questão que acontece dentro da área de alimentação é a estagnação. O empreendimento de alimentação, às vezes, surge por uma necessidade, surge no empreendedorismo da necessidade, então, é algo é muito fácil das pessoas se inserirem nessa área, posto que parte-se do imaginário coletivo que basta saber cozinhar, você consegue entrar. E, de fato, muitas vezes isso vai acontecer. O grande problema é permanecer, porque é onde as estratégias mais voltadas à inovação, tecnologia, processos, gerenciamento, é um conhecimento que precisava ter sido adquirido antes de pensar em abrir um empreendimento. E é onde muitas vezes o consultor é chamado para apagar incêndio, o fogo que está acontecendo. Todos os pequenos detalhes são importantes e é muito importante ter alguém que seja assim tão experiente como tu para ajudar e para estabelecer bem o negócio, porque apesar da pessoa saber cozinhar, não sabe como ter uma estratégia de um restaurante, porque nunca anteriormente o fez. Sem dúvida. A gente costuma dizer muito nessa área de alimentação, saber cozinhar nem é a parte principal. Eu diria que também nem é a parte que permite uma perpetuidade maior do negócio. Porque o saber cozinhar, você consegue encontrar profissionais que vão, de alguma forma, suprir essa necessidade, e não há grandes dificuldades, às vezes, de encontrar um profissional que desempenhe um bom trabalho dentro dessa parte mais técnica de produção. Mais a parte de gerenciamento, a parte do negócio que requer um pouco mais de envolvimento, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vivência mesmo, ou de trazer aquilo para ver e falar, não, esse é meu negócio, eu preciso fazer crescer. Isso, sem dúvida, só vai partir de quem tem olhar de dono, né? Que muitas vezes vai ser o dono. Verdade. Então, como é que imaginas o teu negócio daqui a 5 anos? Imagino que pouco a pouco eu vou conquistar o mercado português. Eu entendo que Sim. há sempre um desafio. Pronto, empreender é um desafio diário. Tentar buscar motivação todos os dias em acordar motivado e falar, vamos lá, é mais um dia, é mais uma oportunidade para fazer grandes negócios. E o que eu pretendo é, pouco a pouco, ir inserindo no negócio de não só de alimentação, mas trazendo para o mercado português um pouco da minha expertise, principalmente nessa área de tendências, de tecnologia,
aplicado não só à área de alimentação, mas outras áreas também, porque quando a gente fala desse grande tema de tendências, diversas áreas podem ser contempladas. Então, meu objetivo a longo prazo é justamente conquistando um pouco esse mercado. Ok. E o que é que dá mais prazer fazer nesta atividade? Isso aqui que a gente está fazendo. Conversar, dialogar. Eu acho que vem muito da minha veia da docência, do ensino, porque eu já estive professor. Acho que, na verdade, uma vez que você se torna professor, tem uma primeira experiência de docência, aquilo permanece com você para o resto da vida. Essa necessidade de fazer com que os detalhes sejam explicados de forma bem a miúde. Então, eu acho que essa é uma questão que, sem dúvida, eu vou conseguir. É algo que eu gosto e que é possível de. É algo que eu gosto de ficar explicando, detalhando. Então, acho que é uma característica que vai fazer com que o negócio cada vez mais vai avançando. Ok. Então, e conta-nos um grande momento de conquista na tua empresa ou na tua vida. Olha, tem alguns momentos de conquista. Eu acho que algo que está mais próximo, pensando em cronologia, que está mais próximo agora, acho que foi palestrar em alguns eventos aqui já em Portugal, né, nesse 1 ano e meio que eu estou aqui falando justamente de tendências, e o quanto isso de alguma forma gerou um impacto positivo nas pessoas que estavam ali assistindo. Isso, sem dúvida, é um termômetro, né? De que eu estou pensando, do que eu estou fazendo, realmente pode gerar algum valor, que eu acho que o mais importante disso é sempre a gente querer conseguir gerar valor para outros negócios, né? É, e conseguir atuar em uma empresa importante aqui de Portugal, como a Gleba, como consultor, e outros estabelecimentos que têm uma relevância aqui. Isso eu acho que é o que está mais próximo da minha, cronologicamente falando, dos dias de hoje. Ainda bem. É um grande momento de conquista, verdadeiramente. Então, e fora, neste caso da empresa, o que é que dá mais prazer fazer nos passatempos? Estar com os meus filhos, estar em família, né? Com minha esposa, com os meus filhos, porque eu penso que existe uma frase que eu gosto bastante, que é saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Tem um coaching de performance, de alta performance brasileiro, que é o Joel J, que por acaso já esteve aqui em Portugal algumas vezes. Mas essa frase, eu me conecto muito com essa frase, porque uma vez que a gente entende que se a gente cuida da nossa saúde, para conseguir estar mais próximo da nossa família, e aí o trabalho, eu acho que, eu penso que para mim isso tem muito significado, né? Então, saúde, família e trabalho, não inverter a ordem. Então, nos passatempos, eu gosto de estar com a família, de criar essa interação, criar memórias, né? Porque no fim das contas, a gente leva da vida a vida que a gente leva, né? Exatamente. Importante, acho que é extremamente importante criar essas memórias, essas lembranças, né? Que no fim das contas, quando a gente pensa no trabalho, muitas vezes a gente não vai lembrar, às vezes, do cargo daquela pessoa que trabalhou conosco, daquele chefe, mas o que ela trouxe de relevância para a nossa vida, o que marcou é realmente o que muda. Então, para O que mim, aprendemos com ele. é exatamente criar essas recordações. É exatamente. E é muito importante a parte de, como diz, não trocar a ordem, que a família vem sempre primeiro, independentemente do trabalho e de quão ocupados estamos. É verdade. Então, e por fim, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os empresários? Não desista, não desista. Eu penso que o empresário ele tem um desafio grande, porque empreender é por si só, é muitas vezes uma tarefa um pouco solitária,
porque às vezes parte muito do que está na nossa mente, do que a gente entende como propósito, e até que a gente consiga criar conexões e dividir esse sonho, muitas vezes a gente não pode desistir, até que as coisas realmente consigam e possam dar certo. Então, se eu puder deixar uma mensagem, é justamente isso: não desista, vai dar certo, acredite no seu propósito, né? Porque a vista do cume da montanha vai ser a recompensa que precisa para toda essa trajetória, toda essa subida que eu sei que não é fácil. É difícil, mas não é impossível. Exato. Está bem. Muito obrigada por teres participado nesta entrevista. Foi um prazer ter-te e um prazer saber mais sobre a tua área, que é muito bom, não é uma área que seja muito explorada aqui em Portugal, pelo que eu seja, pelo menos não tem muito, não existe muito conhecimento e é muito importante as pessoas saberem que ao abrirem o restaurante têm sempre a hipótese de ter uma grande ajuda. Imagina, eu quem agradeço pelo convite e sempre que precisar, estou à disposição. Muito obrigada. O resto, um bom dia. Bom dia.